Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! Oi! Todos os dias, quando a gente abre os jornais, a gente encontra gráficos e tabelas como estes aqui. Estes gráficos e tabelas tentam transmitir de forma mais simples os fatos do dia a dia. O leitor que não estiver familiarizado com essas interpretações não acompanha ou perde muitas das informações fornecidas. Gráficos e tabelas não são novidades para a gente. Você já deve ter ouvido falar muito nesse assunto nas nossas últimas teleaulas. Hoje nós vamos aprofundar um pouco este tema, vendo como se constroem e como se interpretam gráficos de funções. Funções você deve lembrar da última teleaula. E hoje nós vamos falar um pouco sobre gráficos e tabelas. Vamos nessa? Na teleaula de hoje você vai aprender a construir e interpretar gráficos de barras para funções discretas. E também vai saber como são os gráficos de funções contínuas. Tá, ok. Então, obrigado. Até amanhã, né? Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Quer dizer que os senhores são agricultores e estão querendo expandir os negócios? Exatamente. E qual é exatamente a dúvida de vocês? Sabe o que é, doutor? Eu prefiro mais plantar no Nordeste do que plantar no Sul do país. Pois é, e eu acho exatamente o contrário. Eu acho que as terras do Sul são mais produtivas, que a gente vai ganhar mais dinheiro plantando no Sul do que plantando no Nordeste. O que o doutor acha disso, hein? Ei, em primeiro lugar, é bom deixar claro que a região Nordeste é muito grande e seu clima é muito favorável às atividades agrícolas. Não falei pra você? O doutor tá falando. Mas o senhor pode deixar isso aí um pouquinho mais claro pra gente? Mas é claro, eu tenho até aqui uns gráficos que podem deixar tudo bem transparente. Aqui está. Observem que a temperatura da zona da mata e mesmo do sertão baiano varia menos durante o ano do que a região sul. E vejam também que na zona da mata chove mais do que no sul em muitos meses do ano. Olha, doutor, se o senhor tá falando, eu acredito, sabe? É que eu não tô entendendo esses gráficos não, sabe? Não estou entendendo mesmo. Realmente esses gráficos são muito difíceis de entender assim numa primeira olhada. É que nós temos dois gráficos no mesmo plano cartesiano. Ah, isso eu já tinha visto. O senhor quer dizer, tem essa linha curva aqui e tem o gráfico de barras, não é isso? Mas eu tenho esses gráficos desenhados separadamente. Querem ver? Opa, pois é claro. Aqui está. Aqui. E aqui. Nossos amigos estão com algumas dificuldades de entender esses gráficos. Mas também, como já foi dito, são dois gráficos desenhados no mesmo plano cartesiano. Mas eu também tenho esses mesmos gráficos desenhados separadamente. Olha só. Este é o gráfico de barras que mostra o total da precipitação de chuvas a cada mês. Ou seja, ele nos mostra o quanto chove em média, mês a mês, nessas três regiões. Aqui no eixo horizontal estão os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio e daí para frente. E aqui no eixo vertical é medida em milímetros de quanto choveu em cada região. 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros e por aí vai. Quer dizer que essas barras representam o total de chuvas em milímetros em um mês. É isso mesmo. Esta função relaciona para cada mês o total de precipitação. Nossa Senhora! Mas sabe o que eu estou percebendo? Que essa representação aqui em gráficos de barra é ótima para fazer a comparação do que o senhor estava mostrando para a gente no começo da conversa. Realmente, com este gráfico, a gente não tem dúvida nenhuma. Olha como na zona da mata nordestina chove mais durante vários meses do ano do que a região sul. Mas é verdade, hein? Aqui na zona da mata, o mês que chove mais é o mês de maio. Já, olha, na região sul, o mês que chove mais é o mês de junho. E no sertão baiano as coisas são bem diferentes, hein? Não chove quase nada, rapaz. Muito menos que nas outras regiões. Mas como vocês viram, não é todo o Nordeste que tem pouca chuva. Se no sertão da Bahia a água é pouca, na região da zona da mata
Água é que não falta. É verdade. É por isso que eu falei com vocês no início da nossa conversa. Dependendo do que vocês vão plantar, uma região pode ser mais importante do que a outra. É verdade. Mas isso não depende só da chuva, não é, doutor? Não, depende de uma série de coisas. Do tipo de solo, do custo de investimento de cada região e de muitos outros fatores. Sim, inclusive a temperatura. Inclusive, que temos também representada graficamente. Então vamos ver esse gráfico aí que mostra a temperatura dessas 3 regiões, né? Vamos. Certo? Estes são os gráficos que nos mostram as temperaturas médias durante o ano nestas 3 regiões. Veja, aqui no eixo, 0 grau. Depois aqui, 5 graus centígrados, 10 graus centígrados, 15 graus centígrados e assim por diante. A primeira coisa que chama a atenção nesses gráficos é que o eixo vertical está deste lado aqui. Isso porque sempre que a gente pensa em gráficos, a gente lembra do plano cartesiano, que é desenhado assim, olha só. Na verdade, esta é a maneira mais comum que nós encontramos. Mas, na verdade, não está errado colocar o eixo vertical como estão nesses gráficos de temperatura. Dá para ler da mesma maneira. Aliás, facilitaria mais ainda se esse eixo vertical andasse pelo gráfico. Quer ver como fica? Voltando aos nossos gráficos, o negócio é o seguinte, este eixo não foi colocado aqui simplesmente para o gráfico ficar mais bonito. Ele foi colocado aí para a gente não confundir com aquele outro que nós já vimos, você se lembra? Aquele que mostra o índice de precipitação da chuva. Então, resumindo, este eixo aqui, que marca a variação da precipitação em função dos meses. E temos também este outro eixo aqui, que marca a variação da temperatura em função dos meses. Mas você reparou uma coisa? O gráfico da temperatura não foi feito usando barras, como o da precipitação. Por que isso? Por que um tem barras e o outro não? É mesmo, doutor? Por que um tem barra e outro não tem? Porque são coisas diferentes. No caso da precipitação das chuvas, a medição é feita dia a dia e depois a soma total. Isto é, o total durante todo o mês é colocado no gráfico. E com a temperatura também não é assim, não? Imagina fazer um gráfico somando cada dia as temperaturas durante todo o mês. Para você ter uma ideia de como isso seria um absurdo, vamos pegar as temperaturas desta semana que saíram aqui neste jornal. Olha, nós tivemos 25 graus na segunda, 26 na terça, 30 na quarta, 28 graus na quinta-feira e na sexta, 24. Somando tudo isso, dá um total de 133 graus em apenas 5 dias de uma semana. É claro que se aparecer essa temperatura num gráfico, a gente vai pensar que houve uma catástrofe e todo mundo morreu assado, certo? Essa é boa, doutor. Mas, doutor, falando sério, se não é assim, medindo dia a dia, que se faz o gráfico da temperatura, então como é que se faz? O gráfico da temperatura é construído usando as médias entre as temperaturas máximas e mínimas diárias de uma região. Ela não passa de 15 para 20 graus direto. O termômetro vai marcando as temperaturas intermediárias entre 15 e 20 graus. Mas nesse caso que o senhor deu o exemplo, qual é a temperatura média? Bem, se a temperatura mínima foi de 15 graus e a temperatura máxima foi de 20, para tirar a média, eu faço o quê? Somo as duas e divido por 2, que no caso dá 17 graus e meio, que foi a temperatura média deste dia. Minha temperatura está ótima, 36 graus e meio. Mas o filho de um amigo meu que está com uma virose teve uma noite e tanto. O garoto teve tanta febre que o pai dele resolveu fazer um gráfico com a temperatura dele. Olha só as medições que ele conseguiu. Por aqui a gente sabe tudo o que aconteceu com a temperatura do menino. Veja só, às 4 horas ele estava com 39 graus, às 5 horas com 37 graus, às 6 horas com 36 graus e meio. Aí ficou tudo estável até às 8, quando a temperatura começou a subir novamente, chegando a 40 graus às 9 horas. Mas acontece que esse meu amigo não se contentou em apenas tirar a temperatura do filho. Ele colocou tudo num gráfico. Olha só como ficou.
Não preciso nem dizer que quando meu amigo chegou no hospital com a criança, o médico acabou parabenizando ele, porque sem saber ele tinha traçado o quadro clínico que ajudou muito no tratamento da criança. Mas, doutor, voltando à vaca fria aqui, a gente ainda não sabe direito se é melhor plantar no Nordeste ou na região Sul. Pois é exatamente isso que nós estamos tentando descobrir aqui. Agora que nós já aprendemos a ler esses gráficos, vejam como eles podem nos ajudar. Na zona da mata nordestina, o clima é quente o ano inteiro e úmido. E isso tem sido ótimo para o cultivo da cana-de-açúcar e outras frutas tropicais, por exemplo. Já na região sul, as chuvas ocorrem o ano todo de forma mais uniforme e a temperatura tem variações maiores. Veja que a temperatura média varia de 27 graus aproximadamente, que é o valor máximo, a aproximadamente 12 graus, que é o valor mínimo. Este clima tem sido ótimo para a soja e o trigo. E por último, vamos para o gráfico do sertão baiano. Aqui, o clima é chamado de semiárido, porque é quente o ano todo e chove pouco. O máximo de precipitação ocorre no mês de fevereiro. O mínimo em julho, quando não chove nada. Mesmo assim, há culturas que se adaptam à região, como o algodão. Bem, agora é com os senhores. Bem, doutor, depois de tantas informações, eu acho que... Acho que a gente vai pensar mais um pouquinho, viu, doutor? E olha, por falar em pensar mais um pouquinho, doutor, por acaso o senhor não tem aí um gráfico da região Centro-Oeste, por exemplo? O quê? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu a interpretar e construir gráficos de funções. Você conheceu o gráfico de barras para funções discretas e também o gráfico de funções contínuas. Agora você já deve estar craque em ler gráficos de funções, não é? Mais ou menos? Então dê uma olhada no seu livro e faça os exercícios. Até a próxima teleaula e tchau!